fato é uma alegria estarmos aqui falando sobre um tema tão interessante. Lá na nossa igreja, nós também tratamos sobre igreja, né? Estamos no 2º ano falando sobre igreja. O ano passado falamos sobre minha igreja, minha missão. E agora, nesse ano, estamos falando sobre simplesmente igreja. Então, é algo que nós estamos habituados a tratar sobre um tema tão importante, sobre algo tão importante para a sociedade. E não só para a nossa vida, nós que professamos a fé cristã. Para qualquer pessoa, a igreja é importante. E nós falaremos sobre isso daqui a pouco. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante do Senhor nesta hora, e como somos gratos porque estamos aqui na casa do Senhor, casa de oração. Obrigado, Pai, por cada pessoa que saiu do seu lar nessas tardes e chegou aqui agora para ouvir e para falar sobre aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Então, que o Senhor nos conduza, me esconda atrás da cruz do Senhor, e que o Senhor me ajude a passar a palavra, porque espiritual como ela é, mas também ajude a cada irmão e irmã aqui a compreender a sua palavra por ser o texto espiritual. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos tratar sobre algo, como eu falei a vocês, e aí, como o Rafael mesmo falou, nós vamos ter esse tempo de pergunta, de partilha mesmo da palavra, e vocês podem ir anotando, mandando no WhatsApp aí para não esquecer. Mas por que eu falo que a igreja é tão importante para todos? Nós hoje, como igreja, nós temos alguns benefícios, e agora eu não estou falando nem benefício bíblico, eu estou falando de imposto mesmo. E a igreja, ela é isenta de algumas taxas, alguns tributos, por ser algo chamado um órgão do terceiro setor. Mesmo órgão que se encontra a filantropia, as ONGs. Porque, e o que é que tem em comum a igreja, a ONG e as filantropias? Nós, como igrejas, qualquer igreja regularizada, com seu CNPJ direitinho, ela não paga, deixa de pagar algumas taxas, não todas, mas algumas elas não pagam, elas não vão pagar à prefeitura e ao governo. Mas por quê? E aqui eu quero falar algo interessante logo. Eu não estou pregando, então não fique intimidado para não me ajudar na conversa, ok? Eu vou estar perguntando, às vezes pode ficar à vontade, não é uma pregação. E aí eu pergunto a vocês, por quê? O que é que tem a ver? Qual é a relação da igreja, de uma ONG, seja ela qual for, Almeida Picolé, GAC, SAMI, tudo isso aí. O que é que tem a ver essas organizações? Todas são chamadas de organizações no terceiro setor. E o que é que ela tem a ver e por que ela deixa de pagar algumas coisas? Quem pode me ajudar na resposta? Menos Miriam. Ação social. Porque não gera receita, se fala, não tem lucro próprio, né? Ok. Isso, então, filantropia também. Mas por quê? Ainda não, todas estão corretas. Mas o porquê tem um motivo específico, que ela não vai pagar por estar dentro do terceiro setor, a igreja. Está quente já, agora, benefício comunitário. Repita, por favor, sua resposta. Está ajudando onde o governo não pode chegar. Por que a igreja não paga? A resposta é essa. Porque a igreja presta um benefício à sociedade. Como uma instituição social. Exatamente. Então, ela está participando do meio. Então, olhe como ela é importante, não só para quem professa a fé cristã, mas sim com toda a sociedade. Tem um pastor chamado pastor Luciano, ele é coordenador da Cristolândia em São Paulo. É a maior Cristolândia do Brasil, está em São Paulo, né? Nossa Cracolândia, e ali quando Cristo chegou, se transformou em Cristolândia, né? Funciona hoje em São Paulo, e o pastor Luciano é quem coordena. Eu estive com ele esses tempos agora, e ele falou assim, olha, Neto, eu me reuni com o governador de São Paulo, né, o Tarcísio, e ele me falou bem assim, pastor, nós não conseguimos. Nós precisamos de vocês. Nós não temos como, nós não sabemos como fazer alguma coisa na Cracolândia. Nós precisamos de vocês para nos ajudar.
Pode, com certeza. Há uma diferença em status. Sim, Nós conhecemos o governador de São Paulo, ele é um cristão. sim. Já abre Já é um mais ponto para o positivo, nosso né? lado, né? Sim. Mas quando você encontra governos que não têm nada a ver com Uhum. a vida cristã, então Essa eles, ajuda é um ao invés pouco. de querer ajuda, eles querem sufocar. Sim, Como aqui nós mesmos, o interesseiro é cobrar tributos nossos, sim. né? Perfeito, verdade. E aí em São Paulo, o Tarcísio falou: olha, eu preciso de vocês. Vocês têm a ferramenta, vocês têm o jeito, como nós também temos. Porque no governo de São Paulo tem gente que tem psicólogo, tem psiquiatra, tem assistente social, tem tudo isso. Mas eles não têm a ferramenta especial e essencial, que é inclusive o tema da nossa campanha de missões nacionais. A solução é Jesus Cristo. Então, olha o poder que nós temos como igreja. Tem uma canção que está em voga aí, né? Que vai dizer que o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, né? E as pessoas estão cantando muito essa música. E realmente, a igreja, ela passou por várias perseguições. A igreja passou pela pandemia. Ah, pastor, mas muita gente saiu. Quem saiu nunca esteve, né? Mas muita gente não voltou, é porque nunca esteve mesmo. Então, a pandemia, ela trouxe para a realidade quem já era. Porque não era uma pandemia que ia desviar ninguém. Não é verdade? Então, a pandemia revelou. Então, a igreja passou por todos esses momentos na história. E até hoje a igreja está de pé. Então, é algo que nós precisamos refletir, pelo menos. Por quê? Porque a igreja é um organismo, como nós sabemos, vivo. Dizemos o seguinte, eu vou usar outro exemplo, porque não é bom falar sobre a própria pessoa, né? Então, uma moça falou, eu sou muito boa. Eu canto como ninguém. Eu dou uma aula como ninguém. Eu cuido das crianças como ninguém. Se um dia eu sair deste lugar, essa igreja vai findar fechando. E nós sabemos que ela pode sair que não vai fechar. Ah, mas é porque você não é a piorzinha, não. É porque, por ser um organismo vivo, ela é dinâmica. Então, hoje pode ter alguém aqui que sai, em algum momento Deus move a peça, chega outro e faz de novo, e faz, e não para. Porque a obra, a igreja é um organismo vivo, que tem como dom do Senhor. Fica à vontade. Está alicerçado em Mateus 16:16. Sim, 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 verdade. Jesus, quando chamou Pedro para essa igreja, Isso, ele deixou ele seguro. Ele seria a pedra de sustentação, não era exatamente. o homem, né? Então, não é uma coisa que é nossa, né? Então, quando nós observamos e olhamos para a igreja, e agora falando da igreja geral, não é só a APBAF aqui, é que ela é um organismo dinâmico. Por isso que ela não para, por isso que ela não consegue fechar. Ah, mas tal igreja fechou as portas, mas por quê? Vamos analisar a situação? Vamos saber por que fechou. Então, eu quero tratar com vocês. Pode voltar um slide, por favor. Isso. Sobre igreja, ser e pertencer. Nem todo mundo que está é, e nem todo mundo que participa pertence. É algo que nós precisamos analisar bem. Não é porque você está que você faz parte. Infelizmente acontece. Tem gente que está tanto, mas é uma missa de corpo presente. Ela só está. Você pede, a pessoa está na igreja há 30 anos. Fulano, ore aí. Não, tenho vergonha, peça outro. Oxente, meu irmão. Oxente, meu irmão. Eu sei que tem os tímidos na igreja, é importante ter os tímidos. Você imagina na igreja só falastrão, como seria, né? Por isso que a igreja não é só dinâmica, ela é plural. Ela tem várias pessoas de vários jeitos. Ela tem aquele que fala bem alto, tem aquele que fala bem baixo. Tem uma irmã na minha igreja que ela com microfone fala baixo. De tão baixo que ela fala. Até com o microfone ela fala baixo. Fala, minha irmã, pelo amor de Deus. Dê um gás aí nesse. Já tem outro que sem microfone chega do outro lado da rua. Tem aquele mais alegre, tem aquele que é mais fechado, tem aquele que é extrovertido, que abraça o povo, que beija. Tem o outro que fala, não me abraça não, tá bom.
Essa é a alegria da igreja, é ser dinâmica e plural, cada um com o seu jeito, né? Por isso que quando Cristo ele chamou os discípulos, você imagine dentro do corpo ali do discípulo, só Pedro, só gente como Pedro, a matança que seria. Ela pisou no pé, a tapa voando. Imagina a loucura que seria só Pedro. Mas aí tem Pedro, tem outros mais tranquilos, tem uns que quer o colo, quer o abraço. É a beleza da igreja. Os discípulos refletem muito a dinâmica da nossa igreja. Se você ainda não viu, quero sugerir a você, veja The Chosen, uma série que tem, que ela vai relatar. Claro que você vai pegar ali e você come o peixe e tira a escama. Nem tudo que está ali está na Bíblia. É porque tem que ter um enredo, tem que ter uma história. Mas, no geral, é interessante como eles retratam os discípulos. E é bonito. E a igreja é assim. É cada um com seu ponto, com sua característica. Sabe? Nesse todo o seu apanhado, fazendo um resumo, Uhum. a questão da qualidade de cada um de uma forma, outro de outra. Também os batistas, ele fez um conceito sobre igreja, que é uma congregação de pessoas regeneradas, batizadas após a sua profissão de fé. Quer dizer, nós temos toda essa qualidade de Sim. formas, de atitudes e tal, mas ela é a igreja regenerada. Isso. Que está ali no meio de sua diversidade, mas numa união perfeita, para que tudo possa realmente, mesmo tendo essa diversidade, Funcionar, né? Jesus aí na frente Verdade. funcionar perfeitamente. Perfeito. Pode passar, Varão, por favor. Você vai passar esse slide e o outro. Pode passar o próximo. E aqui eu pergunto o que é igreja. E aí não tem como pertencer a algo sem saber o que ela é. Nós temos no imaginário o que é igreja. Se eu perguntar a alguém aqui o que é igreja, você pode falar esse conceito que dentro da teologia é o mais aceito, pessoas regeneradas, se compõem um grupo. Mas você vai falar igreja é o corpo de Cristo, igreja somos nós. Então nós temos várias respostas. Mas não tem como você ser sem saber o que é. É tipo aquela pessoa que entra na fila sem saber o que é, sabe? O povo está entrando, eu vou entrar também. Mas é o que? Rapaz, não sei não o que é, não, essa fila não. Eu vi o povo entrando, me empolguei logo. Mas quando você tem consciência do que é, e você cria uma identificação com aquilo, você começa a fazer parte. E aí, pode passar. É exatamente esse conceito do que é a igreja. Pode falar. Já começa na evangelização. Isso mesmo. Perfeito. Então, igreja como sendo grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar e ajudar uns aos outros. Esse conceito é interessante, que hoje está aí na crista da onda, falar, mas igreja somos nós. Para que eu vou à igreja? A juventude gosta de falar isso, rapaz, sabe? Porque se a igreja somos nós, eu vou fazer o que lá? E nós sabemos que, de fato, nós somos o corpo de Cristo. Mas não tem como cultuar sem estar com a reunião dos santos. Hebreus vai falar, não perca nunca o costume de congregar. Esse sentido vai deixar para a eternidade. Exatamente. É um aperfeiçoamento do amor para Uhum. viver eternamente. Então, um grupo de seguidores se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, receber ensinamentos, que a igreja também é algo que abre as portas para a evangelização, mas não tem como você abrir as portas da evangelização, você pregar Cristo para o Albano Franco inteiro e você não ser ensinado aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, não é especificamente esta igreja, mas qualquer igreja. São sentidos no hebraico e no grego, a questão de igreja. Isso. Então, é a ideia de que aprende, aqui você vai ser ensinado sobre a palavra de Deus, aqui você vai compreender o que o texto vai falar, mas também para evangelizar e ajudar uns aos outros. Então, olhe como é algo amplo. Como igreja é algo complexo. Só está na igreja quem realmente compreende que é algo complexo. Porque se você quiser, meu irmão, tratar como algo fácil, você não consegue congregar. Porque é a complexidade das pessoas mesmo. É como o pastor mesmo falou. Cada um da sua maneira,
que agrega um com o outro para fazer essa máquina funcionar. Tendo Cristo como salvador propulsora, né? Aquele que dá o tom. Né? Nós somos participantes, mas quem dá o movimento, né? A ideia, quem dá o crescimento é o próprio Cristo. Mas nós somos participantes dessa obra. Sim, perfeito. E aqui agora, nesse próximo slide, tem algo que é interessante. Nós temos ali a Igreja Universal. Pastor, universal, não é do bispo, no bispo não, fique tranquilo. É porque é a Igreja Universal de todos aqueles que crerão em Cristo Jesus, que nos faz irmãos independentemente do lugar que nós somos instalados. De um irmão que está lá em Portugal, cantando em sua própria língua, um irmão que está lá no continente africano, cantando na sua própria língua, adorando a esse Deus nessa Igreja Universal, juntos glorificando a Deus. Então nós temos, de fato, quando se fala de igreja, a Igreja Universal. É a igreja espalhada sobre a face da terra, que glorifica, que exalta ao nome de Cristo Jesus. Que é universal, só não romano, né? Isso. A romana. Católica, não só romana, é verdade. E aqui, pequenas igrejas, que é o quê? Uma aqui, outra lá na Augusto Franco, uma lá no centro, que é a Piba, uma em Caicó, outra em Xerém, outra em qualquer interior que tiver, uma porta aberta, uma Bíblia aberta e Cristo pregado. A igreja local. A igreja que faz acontecer e propaga o evangelho. Então, nós somos igreja local. Então, quando te perguntarem qual é a sua igreja local, minha igreja local é a PIBAF, instalada ali no Albano Franco. Então, nós somos a igreja local, mas também fazemos parte desse todo, da Igreja Universal. Mas, algo que nós podemos começar já, porque não adianta ficar falando o que é igreja, o que é isso e aquilo, sem trazer a palavra, né? Porque tu tem que ter a palavra como norteadora, não adianta. E é o nosso próximo slide. Eu vou pedir agora 3 pessoas corajosas que vieram hoje, e cada um vai ler um texto desse, por favor. Pode ler, viu? Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 13:6. Então, aqui nós temos textos que vão tratar sobre a nossa igreja, sobre o porquê nós fazemos parte, que é uma pergunta que eu tenho que fazer. É uma pergunta que você tem que fazer. Às vezes, nós caímos na rotina espiritual. Se você não vier para a igreja domingo pela manhã, eu fico com uma coisa estranha no peito. Vixe, parece que eu estou pecando. Rapaz, eu estou com uma dor de cabeça tão mal, eu tenho que ir. Mas a pergunta é, por que nós fazemos o que fazemos? É o tema de um livro isso. Por que eu faço o que eu faço? Porque quando você faz essa pergunta, você traz sentido para a sua prática. Porque se você for levado na crista da onda, ou porque seu pai é, ou porque sua mãe é, porque fulano é, você está indo porque a pessoa quer que você vá. É por isso que, não são palavras minhas, mas de pesquisa, que é o momento que mais o jovem ele se desvia da igreja, é quando entra na faculdade. Isso. Então, porque necessita. Então, por que é na faculdade que as pessoas mais se desviam? Isso é pesquisa comprovada. Nos 2 cursos, História e Filosofia, são os cursos que mais desviam as pessoas. O curso de História e o curso de Filosofia. Estou fazendo História agora, inclusive. Até próximo ano eu termino, em nome de Jesus. Mexe, né? Mexe com a cabeça. É verdade. Não é nem diretamente cristã, mas o sentido que eles levam desmancha toda a realidade
Verdade. uma vida perfeita humana. Então, quando nós observamos que o jovem, quando entra na faculdade, ele desvia, algo que chama a nossa atenção. Porque se eu estou caminhando na igreja, vivendo o que a igreja tem para mim, quando eu me exponho a certas coisas na faculdade, eu consigo saber o que é e o que não é. O que pode e o que não pode, porque a minha mãe não vai estar comigo o tempo todo dentro da faculdade. Ela não vai estar 24 horas me vigiando. Não faça, não pode, não quero, não é bom. Hoje não cabe mais. Há alguns anos atrás, o não pode, ele serviu. Mas hoje não serve mais. Mas por que não pode? Mas por que não pode? Aí tem que ter uma explicação depois do que não pode. E para você explicar o porquê não pode, ele tem que gastar um pouquinho dos neurônios. Então, quando você vive a realidade da igreja, sobre, de fato, o fincar da igreja, a pedra permanente, sobre ser o santuário do Senhor, sobre, de fato, saber que o Espírito Santo habita em nós, é só quando eu pertenço, de fato, à igreja. É só quando eu realmente faço parte, quando levanta o meu braço ali, aceitando Cristo como Senhor e Salvador, recebo o seu Espírito, aí sim, meu amigo. Você vai ter o Espírito Santo dentro de você, que vai nortear e que vai trazer entendimento sobre o pertencimento à igreja. Quer ver uma coisa que ela diz quando a pessoa ainda não é igreja? É quando a pessoa fala assim, ó, ela está convivendo na igreja, ela participa das coisas, aí paga fulana. Tem tal coisa, ela fala bem assim, vocês quando forem fazer tal situação, veja isso e aquilo, você pode pensar, não, mas não tem nada a ver não. Como é que você consegue identificar se essa pessoa é da igreja? Porque ela falou assim, porque ela usou vocês. Quando ela usa vocês, quando forem fazer, pesquise antes. Quando ela muda, ela fala, quando nós fomos fazer de fato, vamos pesquisar quando ela se coloca dentro da situação. É porque ela está fazendo parte. Tem gente que fala, vocês, for organizar o acampamento, vocês, sempre é o outro. Ela nunca se coloca na situação. Mas quando ela fala, ó, nós vamos fazer, aí sim, ela agora faz parte da igreja. É igual, eu mais como um grupo de louvor, Aham. e quando alguém fala no ensaio, o Aline fala, irmãos, estudem a música, Sim. vamos estudar a música. Isso. Remete muito a isso. A ideia de você pertencer a algo. Porque se você só fala, estudem, façam, porque a ideia é, o verdadeiro, nós temos líder, chefe, nós temos capitão aqui, mas a pessoa que lidera, ela não fala, vá lá e faça. Ou ela desce para o chão da fábrica, ou ninguém vai seguir ela. Isso aí é uma teoria da administração, não é nem Bíblia, é administração. E a administração... Você estudar no seminário. Exatamente. Então, eclesiástica. Quando eu estava na faculdade de administração, que é a minha formação, eu falava, rapaz, isso aí eu vi na igreja. Quando a pessoa começava a falar, eu falei, gente, isso eu vi na igreja, que tem que fazer isso. Esse professor está atrasado. Já tem isso na Bíblia há muito tempo. Que é a ideia de você, quem quer ser líder, quem quer ser servido, ou desce para servir ou não vai dar certo. E só na igreja você aprende. Imagine como a igreja é. Por isso que eu falo que ela é dinâmica, que ela é plural e que ela é complexa. Porque você imagine, meus irmãos, o Hernando Dias Lopes falou certa vez, ele falou isso e eu concordei. A igreja é o seguinte, nós temos, não sei se aqui tem, né? Mas na igreja nós temos alguns médicos. Pessoas que no dia a dia é doutor para cá, doutor para lá, quer um cafezinho, senta aqui, quer que eu tire o sapato, quer servir o tempo inteiro. É advogado, é engenheiro, é enfermeiro, inúmeras profissões que em outros lugares elas são servidas. Quer um café não? Quando eu andar de terno e gravata no dia a dia, rapaz, pensa que tomava era café de graça. Que o povo achava, porque me tratava diferente, só por causa da vestimenta. Aí você pensa comigo como só na igreja acontece isso. Não acontece em nenhum outro lugar no mundo. Não acontece. Só na igreja, aquele que é na semana alguém em um alto escalão, só na igreja essa pessoa carrega a cadeira para um pedreiro sentar. Tem outro lugar que faz isso? Melhor resumindo, né? Na igreja todos são ovelhas. Tem um general
Exatamente. Então, na igreja ele é ovelha. Então, a igreja é o único lugar que o médico carrega a cadeira para o pedreiro sentar. Só na igreja. Por isso que ela é diferente. Por isso que me faz querer vivenciar, porque não tem como, não tem outro lugar, eu não vejo isso. Eu não vejo em nenhum outro lugar. Porque isso demonstra que não é nosso. É de alguém extremamente maior e superior. Que demonstrou com a sua própria vida, sendo dono da igreja, como deveria fazer. Ele demonstrou, se você for ler os evangelhos com cuidado, com cautela, você vai observar os princípios de liderança que nenhum teórico da administração conseguiu escrever. Porque Jesus, há mais de 2000 anos, conseguiu demonstrar como era. E você vai ver hoje os caras escrevendo, gastando a pestana, escrevendo um livro de 2000 páginas para falar o que na Bíblia tem. E é basicamente aquilo que estava dizendo, como você falou, né? Quando os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior, Jesus Cristo falou que o maior deles era aquele que serve. Exatamente. Então ele, é como você falou, você quer ser maior? Sirva. Você quer ser conhecido? Sirva. Então a igreja é para quando eu pertenço e quando eu sou, eu não só aprendo com relação à humildade, eu aprendo coisas que eu levo para a minha vida. Tem gente, e é natural, comum, que tem dificuldade de falar em público. Eu tenho, mas eu tenho dificuldade. Minha esposa fala, tem muito, mas eu tenho, é verdade. Todos que eu, primeiro porque é a palavra de Deus, eu fico nervoso por isso, para não falar nada que seja heresia. Mas porque realmente é conflituoso você falar em público. Que não é nervoso, é Responsabilidade. Mas você que pertence à igreja, se você vive a igreja, seja falando em público, seja cuidando das crianças, você, quando vai se apresentar na faculdade, você é o mais requisitado, porque você é o que fala melhor. Não sei quem já teve essa experiência aqui, mas sempre é assim. Só não pode dar para dizer, né? É. Deus fez isso? Então, às vezes a pessoa tem 5 no grupo. Rapaz, ó, eu não sou bom em falar em público, não. Eu pesquiso, eu faço isso e aquilo. Tem que ter alguém para falar. Aí você fala, deixa com o pai aqui. Estou acostumado já na igreja, eu faço direto isso. Então, a igreja não só equipa para estar aqui dentro, mas para lá fora também. Por isso que é tão importante pertencer à igreja. E aí, pode passar o slide, Varão, por favor. Ilustrações com relação à igreja. E você provavelmente já ouviu todas. Que a primeira é corpo de Cristo. Cristo está presente no mundo por meio da igreja, o qual é seu corpo tomado da raça humana em geral. A vida de Jesus continua a ter expressão por meio dos seus discípulos. É tanto que muitos dizem, né, que nós estamos continuando a escrever Atos dos Apóstolos, Atos dos Discípulos, né, aquilo que nós estamos fazendo no mundo ainda. Se evidencia no livro de Atos pela subsequente história da igreja. Cristo prometeu assumir esse novo corpo. Jesus é conhecido no mundo mediante os que tomam o seu nome e participam de sua vida. As pessoas conhecerão quem é Cristo através dos crentes da igreja. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque quando é ruim é porque você fala, fulano é crente, daquela igreja eu nunca vou ali. Como também fala, fulano, quando você escuta isso é uma bênção, né? Olha, fulano, eu não sou crente não, mas se um dia eu for, eu vou para a sua igreja. Isso aí é Deus, mesmo sem você merecer, falar, está vendo como é bom? Está vendo como vale a pena servir a Jesus? Porque crente, todo ser humano é crente. Sim. Agora, crente em Jesus Cristo é um grupo é diferente, né? É seletivo. E tal qual Jesus, a igreja foi ungida, ameaçada, perseguida, mas ressuscita indestrutivelmente, como eu falei anteriormente. Alguém abra, por favor, em Colossenses 1, 24. Se você abrir, já pode ler, não precisa esperar. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora em que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo é composto de almas nascidas de novo. O cristão não é meramente seguidor, mas membro de Cristo
e membro uns dos outros. Então eu não faço parte porque minha mãe faz desde que eu sou criança. Eu faço parte porque eu entendo que eu sou corpo de Cristo. Por isso que não cabe dentro, e tem até uma música, né, que hoje em dia eu não tenho muita paciência quando o que a gente sempre fez e que não tem nada de errado, aí um se levanta e fala, mas não pode fazer mais. Aquela música, né, somos corpo, assim bem ajustado, né? Unidos vivendo em amor, uma família, sem qualquer fala, mas não tem como você ter falsidade, não. O padrão bíblico fala que sim. Se não tem, a culpa é nossa. Entendeu? Ele fala, mas não canto que você não vive. Então pare de cantar, meu irmão. Pare de cantar todas as músicas. Ou fala agora sobre pecado e sobre tribulação. Pronto. Porque se você falar o que você não vive, varão, agora é eu cantando, pedindo Senhor, tem misericórdia. Me faz ser isso aí que eu estou cantando. Me faz ser assim como eu estou cantando agora, em nome de Jesus. Aqui nós cantamos aqui agora essa música, né? Alguém já disse que a melhor maneira de você não cantar heresia é cantar a palavra. E nós cantamos uma canção agora de Apocalipse, né? Se ouvir a minha voz, meu amigo, tô lá, olha. Se você abrir, eu vou entrar. Então, quando nós cantamos a palavra, é impossível cantar heresia. Impossível. Porque eu estou é o que mais se fazia, que era cantar a palavra de Deus. É verdade. Então, a primeira ilustração que nós temos é, nós somos o corpo de Cristo. A próxima ilustração é templo de Deus. Como o texto é pequeno, mais uma vez o irmão que veio voluntário vai ler para a igreja, por favor. Templo é um lugar em que Deus, que habita em toda parte, se localiza a si mesmo em determinado lugar, onde o seu corpo o possa achar em casa, referencial de fé. Assim como Deus morou no tabernáculo e no templo, assim vive o seu Espírito na igreja, pessoas transformadas e não na denominação. Nesse templo espiritual, os cristãos, como sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais, sacrifícios de oração, louvor e boas obras cristãs. Então, a primeira ilustração é, nós somos esse corpo de Cristo, fazemos parte. O texto vai falar inúmeros textos que não carece eu falar aqui, mas que nós conhecemos que, olha, o corpo é dividido em várias partes e cada parte exerce sua função. E não é porque eu sou o menor músculo ou sou o maior órgão que eu sou o mais importante. Até porque uns precisam dos outros. Se você pegar o fêmur, que é um osso muito longo, ele vai precisar de um osso muito pequeno e ele vai ter dependência de músculo que não é tão grande assim. Então, o corpo de Cristo traz o sentido de dependência um do outro, mas também o templo de Deus. E por que é tão complexo, como falei anteriormente? Como você vai explicar que um Espírito Santo habita em você para alguém? Como? Uma pessoa que não conhece a Cristo, não conhece a palavra, não é convertida, como você vai explicar, habita em mim o Espírito Santo de Deus, que me ajuda na tomada de decisões, que me convence do pecado, que me traz incômodo quando eu faço algo que destoa da realidade de quem é Cristo? Como você vai explicar a essa pessoa que ainda não experimentou essa verdade? Mas cada um de nós precisamos, o ser humano, quando quer se envolver com Cristo, é ele conhecer aonde ele está pisando, aquilo para onde ele está indo, e aquela liderança da qual vai lhe instruir, lhe alimentar para essa nova vida que você tem. Ou até mesmo alguém que já é há muito tempo de uma igreja, vai sair de uma para outra, ele precisa ter essa informação perfeita. sim. Porque o que mais hoje tem são os invencionismos, não é? A criação de situações que fogem totalmente da realidade. Verdade. Então o cuidado é esse hoje. Então nós somos, como eu falei, o corpo e o templo, a habitação. No Antigo Testamento nós temos essa noção. Ali Cristo, o próprio Deus, ele estava naquele lugar.
Quando se fala do templo, fala que os homens não conseguiam observar muito próximo, porque a nuvem da glória do Senhor tomou o lugar. Nós vimos quando um rapazinho tão de boa vontade foi ajudar a Arca da Aliança, e ali mesmo foi fulminado, que é a presença do Senhor. E agora, a mesma presença, o mesmo Espírito Santo está dentro de nós. Então, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que dentro de nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, a igreja não é só, olhe como é difícil, como é complexo tratarmos sobre isso. O entendimento de quando eu pertenço, quando eu levanto o meu braço ali e creio e confesso e aceito como Senhor e Salvador, Ele nos recebe como filho e nos dá o seu Espírito Santo. E ali eu me torno agora o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Alguns vão dizer que Ele tabernaculou em nós. Somos agora o tabernáculo do Senhor. Pode perguntar. Obrigado, minha irmã. Que Deus fala para Salomão quando o templo de Jerusalém foi preparado. Uhum. O que é que Deus diz a Salomão? Salomão, a partir de agora o meu nome vai estar aí perpetuamente. Os meus olhos vão estar fixos nesse lugar e o meu coração vai estar aí todos os dias. Quer dizer, é essa consciência que nós hoje precisamos ter. Sim. De saber que Deus está presente e a gente, cada um de nós, temos uma parte desse corpo a fazer. Se chama-se submissão. O braço não pode fazer o que a perna faz. A boca não pode fazer o que o nariz faz. Cada um dentro. E Jesus é a cabeça de todo esse corpo. Para ele ficar bem sincronizado. Então essa submissão ela precisa existir dentro da igreja. Sim. Para que Deus permaneça à frente ali daquela obra. E aí quando se fala de templo, nós como templo de Deus, e trazendo essa palavra de Salomão, quando ele recebe essa palavra de construir, Salomão fala bem assim: quem sou eu, Senhor, para construir um templo para a sua habitação, que nem mesmo o céu, nem o mais alto céu consegue conter a sua glória. E agora você e eu somos parte disso e temos o Espírito Santo dentro de nós. Olhe como é complexo e como o meu tamanho me coloca numa condição dessa. Senhor, eu sou tão limitado, mesmo assim o Senhor colocou o seu Espírito Santo dentro de mim. E agora, pastor, veja a sua responsabilidade e a nossa. Não falo só do pastor, mas também da liderança dos grupos e de ministérios. O quanto você precisa fazer se cumprir. Porque, como o senhor já falou aqui anteriormente, nós não somos os donos da igreja, mas nós temos que cumprir a ordem do dono. Sim. E aí você vai contrariar alguém. Mas você não pode recuar. O que é que Deus disse a Salomão no seu primeiro tempo fixo que ele escolheu? Que era para que ele se mantesse presente. Havia uma necessidade de se cumprir aquilo que era determinado. Que é a grande responsabilidade de uma liderança de uma igreja hoje. Sim, verdade. A gente está vendo tanta coisa. Então, quando nós somos parte, né, e por isso que é um tema, a gente fala pouco sobre igreja, a gente fala sobre santidade, a gente fala sobre intimidade, a gente fala sobre mais fundo, a gente fala sobre vários temas, né? Mas a gente fala pouco sobre igreja. Até as canções são escassas sobre igreja. Essa está em voga agora, está em alta, mas é bem raro falar sobre igreja. A gente fala mais sobre eu quero ir mais fundo, quero ir mais perto, quando eu te encontro. Eu quero, é sempre, a temática sempre é essa. Jeremias 23, 23. Deus de perto e de longe, mas a música diz que ele é só de perto e de longe. É verdade. Então nós somos o corpo, nós somos o templo, mas também somos a noiva, que é o próximo slide. Pode passar, Val, por favor. Ilustração usada tanto no Antigo quanto no Novo, descrevendo a união e comunhão de Deus com o seu povo. Então também nós compreendemos essa outra ilustração, que somos a noiva de Cristo, que teremos a consumação quando Ele retornar, quando o céu se abrir e Ele descer no cavalo branco e na sua coxa reduzir Senhor dos senhores e todos os anciãos com as suas coroas retiradas, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, só sendo igreja para experimentar isso, só fazendo parte do corpo do Senhor. E aqui agora, algo interessante, que é, pode passar, Varão, pode passar, que é, então já aprendemos sobre a ilustração, mas é estar, ser
e pertencer. São movimentos que nós fazemos. Você primeiro está, por exemplo, hoje eu sou pastor, mas eu estou como pastor na PIBAF. Por que eu estou? Porque eu posso não estar amanhã. Hoje eu estou trabalhando em tal lugar. Por que você está? Porque amanhã eu posso não estar mais. Então, você ser e você pertencer. Não, eu pertenço à família de Deus. E aí ninguém pode mais tirar. Essa não tira, não. Porque a Bíblia vai falar, e Paulo escrevendo, meu amigo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem o presente, nem o porvir, poderá nos separar do amor do Senhor. Então nós pertencemos. Então estar é um sentido de permanência provisória. Eu estou em tal lugar. Eu sou presidente de tal organização. Não, você está como presidente. Você pode não continuar daqui a 2 anos, por exemplo. Então é algo transitório. E aí, o que é que me faz, o que me atrapalha nessa dinâmica? E a próxima imagem, ela que vai falar sobre isso. Eu não vou nesse tipo de coisa. Eu não pago para sentir medo. Né? Minha esposa já sabe. Vamos a montanha-russa, eu não vou. Filme de terror, não vou também não. Pagar para ficar com medo, não vou, nem me chame. Aí, essa imagem retrata muito bem o pertencer e o ser. Porque muitos não pertencem e não fazem parte da igreja. Por conta dessa imagem aí. Alguém pode me falar por quê? Porque é uma pessoa que vive assim. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima, porque ela é inconstante. E a inconstância me leva a não criar raízes. Quando você trabalha em liderança, tem alguém que você conta. Pastor, se quiser capinar um lote, pode me chamar que eu vou. Viu? Pintar um muro de 10 mil, pode me chamar que eu estou no gás. Aí na outra semana você liga. Aí na outra semana você, fulano, cadê você? Vixe, pastor. Rapaz, estou numa correria tão grande. É porque domingo é o único dia que eu tenho para descansar, velho. Trabalho a semana toda já. Aí não vai dar não para esse domingo. Aí no próximo não vem de novo. No outro mês ela voltou no mesmo ritmo. Tá no gás. Limpa chão, bate escanteio, cabeceia, cuida de criança, adulto, adolescente. Fala, mesmo você tá ativa, viu? Você procura a irmã 1 mês depois. Cadê a irmã? Sumiu. A inconstância é assim. A inconstância, ela gera em nós alguma coisa. A não permanência em qualquer coisa. Seja em fazer um exercício físico, seja em participar da igreja. Quando eu sou inconstante, eu não consigo criar raiz. Pastor, e uma outra coisa, você não pode comprar com aquela pessoa. Isso, exatamente. Se você quer ver alguma parte que é dinâmico, mas tem a outra que não é constante. Então, o que é que me atrapalha no slide anterior a estar, a ser e a pertencer? Inconstância. Por isso que quando Oséias, o profeta menor, ele vai falar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele não fala, conheci e prossegui em algum momento. Ele não fala, conheço e prossigo. Ele fala, conheçamos e prossigamos. Está no gerúndio, o tempo verbal, que é um tempo de continuidade. O pessoal podia, crente, falar Salmo 116, Sim. verso 12. E darei ao Senhor por todos os que ele me tem feito. Exatamente. Era isso que o crente deveria fazer. Então, quando você entende que é conheçamos, que está cada dia mais por isso, olha, é constância. Deus não se agrada dos inconstantes. Às vezes a pessoa é até boa, mas é inconstante. Aí tem o outro que é fraquinho, rapaz, não sabe falar direito, não sabe tocar direito, mas é constante. É melhor contar com esse. Porque esse que não sabe tocar direito, mas é constante, a gente ensina. Sabe? Eu costumo falar uma coisa, Deus, Ele gosta de trabalhar com os disponíveis, não com os bons. Porque às vezes o cara é bom, mas não é disponível. Olha, não conta comigo não, viu? Porque eu estou estudando, aí não vai dar para ir não. Aí tem um outro rapaz, simplesinho, sabe 4 notas no violão, mas todo culto ele está aqui. Ô, glória. Meu amigo, com 4 notas, você toca tanta música, 4 notas.
Olha, eu toco pouco violão, com 4 notas eu toco tanta música, eu faço o culto inteiro com 4 notas. Mas o cara é disponível, porque tem gente na igreja que é boa, que tem qualidades, qualificações, realmente a pessoa capacitada, mestre, doutor, mas não é disponível. Aí tem outro que a gente vê que tem carência. São inconstantes. Sabe? A gente vê que a pessoa tem dificuldade, mas todo o culto está ali. É verdade. Aí falou o Senhor, como o Senhor é bom que mandou esse vaso para cá. Oh, glória. Só a igreja faz isso, porque no mundo, aquele que não tem capacitação, aquele que não é bom, ele é escanteado. Porque no mundo não tem esse negócio não, eu quero os disponíveis, não. Ou você é bom ou você não é. O mundo é assim, mas na igreja não. A igreja tem uma outra perspectiva. A igreja nos ensina o quê? Através da palavra. Quem quer ser primeiro é último. Quem quer ser líder é servo. Quem quer muito tem que ter menos primeiro. Olhe como a igreja é dinâmica. Então, quando nós observamos a inconstância, ela me atrapalha. É o próximo slide. Quando eu sou constante, aí eu falo, eu estou, eu sou e eu pertenço. Aí eu posso falar. E eu gosto de falar sobre igreja, sabe? Uma das coisas que para mim é primordial. Hoje nós temos um público diverso aqui, né? Pessoas mais novas, mais maduras. A igreja é assim. A igreja. A igreja é assim. A igreja é o idoso que está ouvindo o mais velho, o mais novo falar. A igreja é aquele mais novo que consegue ensinar ainda a criancinha. Mas a igreja, uma das qualidades que, porque ela é o corpo de Cristo, é por isso, viu? É o único lugar que eu não vou ganhar um certificado de conclusão de curso. Na faculdade, eu termino o curso de 4, 5 anos, eu recebo o diploma. Aí eu faço um doutorado, mestrado, pós-doutorado. Aí eu sou pós-doutor, eu tenho 10 cursos. Você recebe diploma de todos eles. Mas na igreja, você vai estar há 50 anos e não vai ganhar o diploma. Sabe por quê? Porque não tem como eu esgotar tudo que Deus é. Aí, nesse ponto, me equilibra com todo mundo. Mas eu tenho 60 anos de igreja. Viu, mas sente para aprender. Ah, mas eu tenho 1 mês de igreja, sente para aprender também. Por isso que na igreja não cabe, mas eu já sei de tudo. Eu conheci, não vou falar o nome, lógico, né, em nenhum lugar, 2 irmãs, que eu acho que elas têm de crente uns 45 anos, eu acho. São idosas já. E elas, eu acho que há uns 6 anos, elas não participam mais de EBD. Porque elas escolhem nesse tempo fazer outra coisa. Aí quando eu fui nessa igreja, eu vi aquilo e perguntei, fulano, por que fulano não assiste EBD? Não, porque nessa hora ele está fazendo tal coisa do administrativo da igreja. Aí eu falei, oxi, não falei para a pessoa, lógico, né, na minha mente. Eu falei, então sabe de tudo já. Não participa da EBD há 6 anos, sabe de tudo já. Meu irmão, você pode ser, vou dar essa expressão, me perdoe, você pode ser velho de igreja como for, mas tem que sentar e aprender. Pastor, deixa eu contar um exemplo. Conta. Não sei se o senhor conheceu ele, pastor Valdemar querido. Sim, Conheceu? conheci de nome. Ele me deu muita ajuda aqui com a gente. Uhum. Deu muito aqui. Ele, com 60 anos de ministério, não faltava uma aula de EBD. Quanto ele reconhecia que necessitava. Já jubilado no ministério, mas não faltava uma aula de EBD. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, Olha o exemplo, né? meu irmão, como é que a pessoa não vai para EBD mais? Já sabe de tudo? Se você pegar a sua Bíblia, faça isso, pegue sua Bíblia, você vai ler durante 1 mês o mesmo versículo. Todo dia você vai ter algo novo que você vai aprender com o versículo dito. Todo dia o mesmo versículo, João 3,16. Porque Deus, todo dia Deus dá uma porção nova da palavra dele. Porque a palavra de Deus não é a minha palavra. Porque se fosse assim, a gente poderia fechar a igreja já. Se a gente pensasse o contrário, não tinha mais por que ter igreja. Porque você com certeza já ouviu aqui mais de 100 pregações sobre o mesmo tema. Porque a igreja é o lugar que você vem para aprender a mesma coisa. É o lugar que você aprende sobre as mesmas coisas, mesmo assim a gente peca. Imagine, igreja, se você reparar bem,
a gente estuda e escuta sobre as mesmas coisas. Filho pródigo. Se eu perguntar a alguém aqui, conta a história do filho pródigo, você vai contar a história, sem ler a Bíblia. Mar Vermelho, você vai contar. Porque você já aprendeu, já ouviu tanto. Mas quando você vai ler de novo, você fala, eita rapaz, isso aqui eu não sabia. Porque é a palavra de Deus. É a palavra poderosa, e a igreja é o lugar que nós aprendemos. Porque em casa eu tenho que ler a Bíblia, viu? Em casa eu tenho que ler a Bíblia. Às vezes a pessoa fala, eu queria tanto ser, eu cantar no grupo de louvor, eu queria ministrar, acho tão bonito ministrar louvor na igreja. Só tem ministro de louvor bom que lê Bíblia. Porque se você ficar ministrando louvor, só, não, porque Deus não é bom, não sei o quê. Se você não falar sobre o texto bíblico, você não ministrou louvor direito. Mas para isso tem que conhecer a palavra. Para isso tem que conhecer. Eu queria tanto evangelizar, Senhor, mas não lê a Bíblia. Como é que você vai falar quando estiver com o povo? Ah, não, mas pastor, o texto vai dizer que não se preocupe, que o Espírito vai trazer a minha memória, meu irmão. Vai sair heresia, pastor. Então, tudo é voltar para a palavra de Deus. Só a igreja tem essa capacidade. Ele vai trazer à memória aquilo que a gente Exatamente. Pastor, ore por mim, tem uma prova difícil amanhã, certo? Eu vou orar. Mas estudou? Não estudei não. Ô meu irmão, então, é misericórdia sobre a sua vida. É boa sorte, nem é boa prova, é boa sorte. É verdade. Mas aí o Senhor traz a memória. Só na igreja você consegue, porque viver uma vida de crente fora da igreja é condenação. Os desigrejados, né? Hoje em dia está em alta, né? É ser crente sem estar na igreja. Vamos ver todos juntos o próximo verso. Vamos lá? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 4, 5. E agora, de maneira mais rápida, eu quero especificamente sobre os 3 pontos que eu trouxe, que é o estou, eu sou e eu pertenço. E quando nós compreendemos isso, se você compreender de tudo que eu falei, você só prestar atenção nessa parte, minha função já foi válida nesta tarde. Vamos lá, próximo slide. Estou. Por que eu estou, e por que eu pertenço, e por que eu faço parte? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Então eu estou na igreja, meu irmão, porque eu entendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu entendo isso aqui, eu estou na igreja. Se eu ainda não compreendi, se eu ainda acho que eu sou um condenado, se eu ainda acho que eu não tenho salvação, eu não entendi o que é a igreja ainda. Então, eu estou porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas também eu sou, porque eu sou. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu sou, porque a própria palavra diz que eu sou do Senhor. Ela me dá essa garantia, não é uma garantia minha, que se fosse uma garantia minha, eu podia falhar com você em algum momento. Mas a palavra nos garante que, de sorte, vivamos ou morramos, seja vivo ou morto, eu sou do Senhor. E aí, eu pertenço porque eu pertenço. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho uma força de Cristo em mim. Sabe por que você pertence à igreja? Porque você entende que você é limitado. Igreja é lugar de gente esquisita. Alguém já cantou, um cantor secular, que ele vai falar assim, de perto ninguém é normal. Pode me ver aqui agora, esse rapaz é assim normal, hein, né? Vai morar comigo lá para você ver. Uma mania estranha. Tá um negócio... É todo mundo assim. Então, quando eu entendo que eu preciso estar
eu faço parte. Quando tem alguém, eu não sei se eu conto a história sempre, né? Devo ter contado aqui já algumas vezes. Tem gente que já pode morrer. Sabe, pastor? Eu uso essa expressão às vezes. Rapaz, já pode morrer, meu irmão. Sabe por quê? Tem gente que pode morrer porque às vezes sabe de tudo. Fulano, rapaz, o carro quebrou, eu sei consertar. Rapaz, o cano quebrou, eu sei. Rapaz, não faça assim não, senão vai dar ruim. Não, eu sei também. Tudo que você vai ajudar, ela já sabe. Pode morrer então, meu irmão. Você já sabe de tudo. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Um cara fala, rapaz, é ruim falar com você, porque você sabe de tudo. Não, rapaz, é porque o foguete, ele entende até de parafuso de foguete a serrote. Nunca, Então, de parafuso de foguete a cabo de serrote, ele sabe de tudo. Então, quando a pessoa pensa assim, ela não consegue ser igreja. Porque aqui é um lugar que eu entendo. Eu só estou aqui porque eu preciso da solução que é Jesus Cristo. Para mim, eu acho que dos últimos 10 anos, é o tema de campanha de missões mais propício que já teve. A solução é Jesus Cristo. Pois quando eu prego sobre esse tema, eu repito o tema toda hora. Porque se alguém passar na rua, vai ouvir. Se ela ouvir só isso aí, já se converteu. Porque já é o resumo do Evangelho. A solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Então, quando eu entendo que, quando eu estou fraco, Ele é a nossa força, eu pertenço à igreja. Quando eu entendo que eu tenho que melhorar todos os dias, eu faço parte da igreja. Seja nas minhas orações, quando eu acordo, um momento devocional, Senhor, o Senhor sabe o que eu faço, que desagrada ao Senhor. E naquele momento, o meu pedido não pode ser genérico. Mas o Senhor sabe, Ele sabe. Antes que chegue à sua boca, Ele já sabe, porque Ele é onisciente. Mas Ele tem que ouvir. Tem gente com dificuldade de falar de pecado até para Deus. Até para quem sabe de tudo. Então, quando eu entendo que eu não sou nada, eu pertenço à igreja. Agora, quando eu acho que eu sou alguma coisinha, vixe, não dá. Por isso que a humildade não tem que ser um ponto do cristão. Tem que ser uma característica do cristão ser humilde. Não humildade de você andar com roupa rasgada, de pé descalço. Porque tem gente que não tem sandália no pé e soberba no coração. Já tem outros que andam de marca no pé, marca na camisa, marca na calça e tão humilde como é. Então, não é dessa humildade que eu estou falando, mas humildade de coração. Bem-aventurados, alegres e felizes, os humildes de coração. Então, quando eu entendo isso aí, eu pertenço à casa e à causa do Senhor. E caminhando para o final, eu queria ler com toda a igreja. Nesse momento, eu nem coloquei no próximo slide. Eu quero que você abra a sua Bíblia, projeta aqui, por favor, varão. Atos 17 e 28. Agora eu quero ler com você. Para mim, é o resumo desta palestra nesta tarde, é esse verso aí. Vamos lá? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Também alguns dos nossos disseram, por dele também somos geração. Porque dele vivemos, nos movemos e existimos. Esse verso sintetiza o que é ser igreja. Eu vivo, eu me movo e eu só existo porque Cristo é o Senhor da minha vida e, em conseguinte, o Senhor da igreja. Amém? E o próximo slide que eu trago também é apenas um agradecimento à igreja. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Vai ter um cafezinho ali agora, penso eu. Rafa, quer falar ainda? Então, fica à vontade. E orar, né? A gente encerra umas. Peraí, agora? 5h30 agora. 5h30, né? Para a gente encerrar umas 6h10 a gente tá orando. Então a gente toma um café rápido e volta. Perfeito. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma Alguém já disse, minha irmã, quem Deus deu a visão, Ele deu a missão. Então, já que Louvado seja o nosso Deus, Pai eterno, grandioso Pai. Graças te damos, Senhor, por esse momento, ó Pai, por todo o aprendizado que o Senhor tem nos dado a cada dia, ó Deus.
Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um aqui presente nessa tarde, ó Deus, pela vida também do preletor, o pastor Neto, que o Senhor escolheu para estar aqui conosco nessa tarde. Nós queremos entregar, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Pedir também, ó Pai, que nesse momento o Senhor esteja abençoando, ó Deus, esse alimento, ó Pai, que nós vamos compartilhar nesse momento. Que o Senhor possa continuar conosco, nos usando, nos capacitando e nos preparando a cada dia, ó Pai, para ouvir da Tua palavra e para entender e aceitar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. O pastor Neto ele falou algo, fez uma ilustração sobre a fila que muitas pessoas vão sem saber para onde estão indo. Tem um livro que eu estou lendo, que 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que o pastor Mark Dever vai dizer o seguinte, pastor Neto, que toda igreja verdadeira, ele faz uma diferença de igreja verdadeira e as igrejas falsas, mas toda igreja verdadeira ela preza por algo. Primeiro, a palavra de Deus como centro e o cumprimento dos sacramentos, que nós batistas entendemos como ordenança, né? Batismo e ceia do Senhor. Dentro da palavra de Deus, de ter um zelo pela palavra de Deus, está incluído a disciplina eclesiástica. Ok. Então, dentro disso, a pergunta é a seguinte: a gente tem visto muitos lugares se denominando, se abrindo com o nome igreja. Uhum. E muitas pessoas têm ido para lugares que têm o nome de igreja, mas que não guardam ou não zelam por esses pontos que o pastor Mark Dever ele coloca. Queria saber se o senhor concorda ou se o senhor acrescentaria alguma coisa a mais que uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, ela precisa ter. Então, interessante ficar de pé que é melhor. Se você está confortável na igreja, tem algo errado. Porque se você, meu irmão, senta aqui, o que você escuta não te incomoda, tem alguma coisa errada. Porque sempre que você escuta a palavra de Deus e você é confrontado, é porque a palavra realmente entrou no seu coração. Então, uma igreja, hoje, nós poderíamos citar os nomes aqui, mas é antiético, né? De mega igreja. Igreja que é 1.000 membros, 2.000 membros. Mas você pode reparar, o próprio Mark Dever vai falar sobre isso. Igreja séria, bíblica, a média, elas não passam de 100 membros. Ela não passa porque é um lugar que não é confortável. Sabe? Então, geralmente, igreja que recebe outras pessoas, aí a pessoa recebeu disciplina na igreja. Pastor Feiroz, você fez isso e isso, você vai ficar disciplina na igreja, vamos tratar você, vamos cuidar de você. Não quero cuidado não, eu vou para outro lugar. Chega lá, o outro pastor não pergunta de onde ele veio, não pergunta por que ele saiu, não pergunta como ele saiu. Lá ele já canta, já prega, já dança, já faz tudo na igreja. Então, tá ruim para ele um lugar desse? Não. Infelizmente, pastor, batista. Sim. Infelizmente, batista. Conheço. Sim, eu também. Então, concordo com o Mark Dever que tem que ter isso. Agora, uma igreja que só prega coisa boa, não está pregando a palavra de Deus. O preço é mais alto, mas é valoroso. Claro. Nós estamos aqui para uma direção perfeita. Uhum. Então, eu tenho que andar no perfeito. Isso. Eu não posso fazer algo porque, pastor, pegando sua palavra aí juntos, não buscando benefício pessoal, Uhum. não benefício material. Aqui o propósito é espiritual. Temos o material da convivência, mas o propósito é espiritual. Sim. E isso vai incomodar muitos. Isso. Vai incomodar muito. E vai se tornar uma concorrência para outra. Certa vez, eu me reuni com um casal que ele agredia. O rapaz agredia a moça. E eu falei, olha, você sabe se a gente for agora na delegacia, você vai preso, né? Sei. Você sabe que você só faz isso com ela porque ela é mulher, né? Sei.
você sabe que a agressão termina no homicídio, você sabe, no feminicídio nesse caso, né? Sei. E naquele momento o cara fez, mas eu não sou ímpio não. Então, nem na condição de erro que ele estava, ele tinha consciência disso que ele ia aceitar. Meu amigo, você é o mais errado de todo mundo, é você aqui. Então, uma igreja que não confronta a pessoa, é igreja cheia. Tem uma fórmula para crescer a igreja exponencialmente. É começar a pregar que você é vencedor, que o seu pecado não importa, que venha como você está, que toda forma de amor é válida. Em 3 meses aqui vai ter tem 1000 pessoas, é só pregar isso. Mas por que as nossas igrejas estão com um número reduzido? Porque a gente prega que a Bíblia é a Bíblia e pronto. Prega a palavra. A palavra de Deus. Incomoda. Muitos Então, não querem ser incomodados, se mudam. eu concordo, tem nem como discordar do Mark David, né? Concordo porque tem que ter isso. Uma igreja bíblica é uma igreja que prega a palavra, corrige agora, para mim, para terminar minha fala aqui, Rafa, que é primordial. Ninguém gosta de ficar apanhando toda hora, não. Vou explicar. Eu sou pastor da igreja, toda pregação minha é para tapa no povo, que você é pecador e só palavra dura. Eu amo a minha ovelha, eu quero orientar a minha ovelha, mas tem hora que eu tenho que abraçar a minha ovelha também. Quem gosta de apanhar toda hora? Agora, tem hora, meu amigo, que tem que ter pregação que para pegar dentro do coração. Mas tem palavra também que a gente fala, olha meu irmão, vem aqui, deixa eu cuidar, porque o mesmo pastor que com seu cajado bate na ovelha para ela não sair do caminho, é o que com a curvinha do cajado pega para trás do buraco. A mesma ferramenta, duas atitudes. Da curva do cajado. É o tamanho da ovelha, né? Se for uma ovelha mais gordinha que nem eu, assim é difícil, né? Mas pegar ali, ó, e puxar. Então o mesmo cajado que bate para voltar para o caminho é o que puxa para fazer um carinho também. Entendeu? Então concordo com certeza. Amém. Eu tenho outras aqui, mas vou deixar para depois. Alguém quer fazer? Nós temos no imaginário cristão que a igreja é um lugar de fé, lugar bom, de amor, de aprendizado, de refúgio, de comunhão, de missão, de serviço, etc. Lugar esse que nos convida a estar, pois no mundo verdadeiramente não há coisa melhor. Mas também convivemos com um cenário de cansaço espiritual, devido às altas demandas que a igreja pode nos exigir, como lá fora. Diante desse cenário, como saber até que ponto eu devo me envolver sem me desgastar espiritualmente, fisicamente e psicologicamente? Interessante. Tem um pastor chamado Felipe Fontes que ele fala assim: na igreja, o dia que o crente mais trabalha é o dia que todo mundo está descansando. Domingo. Chega segunda, porque segunda é folga pastoral, né? Mas tem que ser folga do rebanho inteiro, que todo mundo, né? Mas segunda-feira eu estou esgotado, eu falo, meu Deus, eu bati uma laje, foi. Porque você prega de manhã, prega à noite, dá estudo na EBD, e aconselhamento e não sei o quê. Então, ele fala bem assim, dia de domingo, a gente cansa descansando. Ô Neto, só para completar, uma pergunta mais resumida. Sim. O ser e pertencer tem como virar fardo, ou se vira fardo, eu não sou e nem pertenço? Sim. Aí, Felipe Fontes vai falar, eu canso fisicamente, mas descanso porque é prazeroso. Mas qual é o ponto crucial do Danilo aí, a pergunta dele? Ativismo religioso. O que é isso? É você querer fazer tudo, o tempo todo, ao mesmo tempo. E cansar e não ter finalidade nenhuma. Então se torna um fardo quando se torna um ativismo religioso. Tem gente que não assiste um culto há 5 anos. Por quê? Na hora do culto, está lá fora, recebendo os irmãos, está limpando o banheiro, com as crianças, e não sei o quê, mas não para assistir um culto. Ela serve a Deus, mas serve sem a devida compreensão. Completo para ele, que vai servir para mim, Uhum. no meu entendimento. Que o apóstolo Paulo fala na igreja de Coríntios, no capítulo 15, verso 58. Tem 3 verbos primeiro que ele começa, que vai desmanchar a pergunta dele. Que diz assim, ó, sede firme, constante e abundante, porque na obra do Senhor o serviço não é em vão. Sim. Então, Tá dentro disso aí, isso. Então, é o seguinte, Danilo, isso é para todo mundo, para mim, para todo mundo aqui, viu?
nós temos que trabalhar. John Piper vai dizer bem assim: eu só tenho uma vida, e essa vida eu vou dedicar ao Senhor. Todos nós aqui. Mas eu tenho que ter cautela para entender quando, que horas e como. Às vezes a gente quer fazer um calendário só com programação. E eu vou confessar um pecado, me perdoe, pastor. Vou confessar um pecado aqui agora, é verdade. Hoje em dia, eu não aceito pregar em todos os lugares. Ah, você é estrelinha, né? Não, não sou, meu irmão. É porque eu pergunto, irmão, qual a finalidade desse culto aí? Não é só para envolvimento. Ô, irmão, então não vou não, chama outra pessoa. Porque é só para envolver, né? Para que eu vou? Tem tanta pessoa para pregar. Qual é o objetivo da programação? Porque se for só para ter... Mas eu não considero pecado isso. Pois é, mas eu fico assim, né? Poxa, porque mesmo... Qual é o objetivo? Não é uma pessoa bem assim, né? É porque a gente está muito tempo sem fazer nada. A gente quer fazer alguma coisa agora. Aí eu falei, não, meu irmão, não me chama, chama outra pessoa. Quando é conhecido amigo, eu falo, chama outra pessoa quando eu vou, não. Porque tem que ter finalidade. Todo encontro nosso tem que ser intencional. Tem que ter um objetivo. Então, qual o maior problema? Cansado, burnout, né? É o da moda. Burnout é a fadiga extrema. É você se sentir tão cansado que você agora é doente mesmo, com burnout. Muitos pastores são acometidos com burnout porque trabalham excessivamente. Mas o crente também, qualquer outra pessoa. Porque quando eu faço intensamente, muita coisa acaba sendo um fardo. Tem gente que está na igreja a pulso, cansado, que não descansa, só fazendo. Sabe? Então, qual é o fio que é muito sensível do fazer ou do fazer demais? É entender o objetivo nas coisas. Por exemplo, às vezes a gente cometeu esse erro lá na igreja. A gente sentou, cada organização, e cada um pensou numa programação durante o ano inteiro. Eu não gosto muito de programação anual, é uma opinião minha, certo? De você pensar o ano inteiro. Opinião de Neto, ok? Porque o ano ele é dinâmico. Eu posso começar algo agora e depois mudar. Então eu prefiro semestralmente as programações. E administrativa, é tranquilo. Lá na igreja, por exemplo, é anual. Então é bem tranquilo. Anual. Então nós pensamos o ano inteiro. Vou usar exemplos, tá bom? Eu sou da maturidade, o pastor de família, a irmã que é da juventude, Danilo do infantil. Nós não sentamos e pensamos o calendário. Danilo pensou no que ele queria, você pensou no que você queria, o pastor e eu. Depois nós juntamos as programações. Sabe o que resultou? Não, choque, mas sabe o que foi pior? Todos os meses, todos nas semanas comprometidos. Todo final de semana tem uma programação. Aí eu falei, qual o sentido disso? Vamos enxugar, vamos botar uma programação, uma de juventude esse mês. Pula um mês, não tem nada. Na próxima tem. A maturidade tem esse mês, não tem no próximo. E fica mais leve, porque senão ninguém consegue não. Eu estava falando com Daiane, minha esposa, a gente pegou 5 semanas sem parar de programação. Bazar, conferência, e viagem missionária. E eu falei, meu Jesus, cheguei já fadado. Pastor, deixa eu completar aqui. Um peso, claro. Isso mesmo, amor. Perfeito. Mas a prioridade é a igreja. Uhum. Olha, veja bem, o apóstolo Paulo falou nisso. Ser firme, Constante. e abundante. Aí ele vai falar na mesma carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 5, ele vai dizer que nós devemos ser bons administradores. Quer dizer, na área física, pessoal, eu não administro bem, quero fazer tudo. Agora na igreja eu tenho que ser racional. Isso. Então, É o que a Bíblia diz. é ter cautela e gerir bem. Não existe ninguém sem tempo, viu? Exatamente. Existe falta de prioridade. É Bíblia. É igual exercício. Eu estava falando com a irmã ali fora, que eu estou nesse tempo de fazer exercício agora, né? É coisa minha. Se eu deixar de fazer um dia, eu não faço mais. Eu sou assim. Então, eu moro no Augusto Franco, né? Tinha canal da Unite ali. Eu saio para correr meia-noite, 11 horas da noite, 10 da noite, porque eu falo, ou eu vou, ou eu paro. Então, em algum momento, eu vou correr sozinho. Ninguém vai roubar nada mesmo, só um relógio do Paraguai, para marcar o tempo, e vou, com Jesus na frente. Tem ninguém na rua, mas eu vou. Para mim, aquele tempo tem que existir. Bem assim na vida da igreja.
se tornar um fardo, já perdeu o significado. É esse sentido, Entendeu? né? Ser um bom administrador. Isso. Gerir Para bem, sua né? casa, para o seu trabalho e para a sua igreja. Então, é você olhar o que tem na igreja. Algo bom para se fazer, Danilo, é um overview. Você que é da área de design, né? Vê muito isso. Um overview é o quê? Uma visão geral. Coloque no papel um exercício, tá bom, na área de gestão. Coloque no papel tudo que você faz. Na igreja e na vida pessoal. Eu fico na juventude, eu cuido das crianças, eu fico na mídia, eu canto, eu trabalho. Faça isso no papel, é de verdade, ok? E veja o tanto de coisa que você faz. Às vezes você fala, rapaz, eu estou fazendo isso aqui, mas não precisava fazer não. Então eu já vou anular na minha vida. Deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho com a irmã José. Quando ela chegou logo aqui, começou a trabalhar em várias áreas. Uhum. E quando tinha uma coisa nele, só queria jogar para cima dela. Eu fui o primeiro a chamar ela mesma e dizer ao pessoal, olha, um homem era que ela não vai aguentar fazer Sim. isso sozinha. Então, alguma área para ela fazer e outras vão fazer outra. Sim, Não sim, sim. jogar tudo na mão dela, porque eu saberia Que não ia dar, né? sei Que não dá, que né? mais tarde ela não aguentaria. Isso. Ia sofrer, que ia negligenciar outra área. Então, Ah, não é o super, ponto, super mulher. o ponto todo é ter cuidado, porque aquele negócio, nem tudo que chega à minha mão para fazer eu tenho que fazer. O nosso problema é a dificuldade de dizer não. Tem gente que fala não para tudo, mas a maioria tem dificuldade de falar não. Seja na oportunidade de emprego, nem tudo que chega à nossa mão, a gente fala assim, não. Irmã, tem um trabalho com criança, não sei o que, fala, irmão, não dá para mim não. Aí tem que ter uma outra cautela. Tem gente que fala não para tudo e não serve em nada. Tem gente que fala sim para tudo e se baralha com as programações. Então, é ter cautela e cuidado no que chega na mesma para fazer. E o maior exercício, o melhor, é você colocar e ver de maneira geral o que você está fazendo na igreja. Por que eu falo isso? Na sua pergunta, né? Às vezes você está na mídia, mas tem já 5 pessoas que fazem o que você faz. E se você sair, vai continuar do mesmo jeito. Se você não participar, vai funcionar. Então, é você entender para não se tornar um ativista religioso. Que eu era assim, meus irmãos. Minha esposa teve que me dar sabe, só não me bateu. O resto, porque, meu irmão, olha, eu fazia tanta coisa na igreja, na juventude, né? Eu estava em todo lugar. Tinha meses de pregar todos os finais de semana. E não é lugar perto, não. É Canidé, Itabaiana. Itabaianinha. Era lugar só longe. E o povo falou, você aguenta? Eu falei, não é porque é para o Senhor, mas eu estava tão cansado, que eu nem entregava o que deveria, porque eu estava tão cansado que, sabe, entregava de maneira relaxada. Então, é você ter cautela, analisar e ver no que você vai servir. Um bom administrador. Bom gestor, administrador do seu tempo, né? Mordomo do tempo, né? Você gerir bem. Nós chamamos de gestão do tempo, né? Tem o urgente, o essencial e o primordial. É aquilo que não pode deixar de fazer. Mas tem coisas que pode esperar. É igual na urgência. Se você chegar com uma dor de ouvido, você vai para uma classe. Se você chegar com a dor na unha do pé, você vai para outra. Se chegar infartando, você vai para outra. Quem vai ser primeiro? O que está infartando, porque ele pode morrer. Quando tem risco da vida, é mais rápido. Quando não tem, espera. Então, se pode esperar, espero. Se não pode esperar, eu faço. E aí, é gerir bem o tempo e faça esse exercício de maneira prática. Chega em casa, pega uma folha A4 e coloque no papel o que você faz. Tudo, viu? É de igreja e na casa. Tudo. Faculdade, trabalho, igreja. Mas e o que na igreja? Infantil, tudo. Aí você vai ver o que você tem para fazer. Para não se tornar apenas um profissional da igreja. Né? Eu tenho, para encerrar minha fala, tenho um amigo que ele só vai para a igreja à noite, porque ele mora muito longe, e quando ele vai para tocar. Quando ele não toca, ele não vai. Então ele se tornou um ativista religioso. A função dele é tocar na igreja. Ele não senta para aprender. Ele não senta aí para aprender alguém falando. Entendeu? Então é ter cautela para não se tornar um ativista religioso. Que não é no muito fazer que eu sou mais servo do que o outro, que não faz tanto como eu. Não é verdade?
Essa do Danilo também aí já é complicado. Perguntando depois disso aí. A minha segunda, Netinho, e da minha parte a última, também o pastor Mark Dever, ele fala que uma igreja secular não é somente uma igreja que ela acrescenta coisas do mundo dentro da igreja, mas que uma igreja ela se torna também secular quando ela visa numerologia, né? Quando ela foca muito em números, Sim. porque automaticamente ela se preocupa em agradar seus membros do que é o dono da igreja, que é ao Senhor. E como é que a gente pode, no caso, trabalhar isso? Porque a igreja tem um papel de ser relevante na atualidade, mas sem se tornar secular. Ele vai falar sobre numerologia, que é você amar os números, e Mark Dever vai falar também sobre numerofobia. Tem gente que tem medo de falar de número em igreja. Meus irmãos, precisamos ter 100 membros. Aí tem que falar, não pode não, falar de número não. Isso é numerofobia, que é medo dos números. Ou numerólogo, que é aquele que ama a quantidade. Né? Um culto que é bom tem que ter igreja cheia. Quando a igreja tem poucos membros, o culto não foi tão bom. Esse é numerólogo, esse ama os números. Então a gente tem que levar a igreja a compreender que o número não é o essencial, mas é importante. Porque o número ele fala mais do que outras coisas. Por exemplo, nesse mesmo livro, ele vai falar assim: a igreja tem que ter uma porcentagem de crescimento em um certo ano. Se a igreja em 5 anos ou em 10 não cresceu nada, tem algo de errado. A gente tem que dar uma analisada, né, repaginar, como se faz em empresa. Vou tratar a igreja como empresa, ok? Na empresa é assim, a gente senta, pensa com a equipe como crescer. Seja nas programações externas, no remanejar da equipe, que tem gente às vezes que é boa, mas está no lugar errado. Né? Aí você pega, fulana, vem aqui, você não vai fazer isso. Agora você vai fazer aquilo ali. Chegou uma pessoa uma vez, eu preguei sobre serviço, e a pessoa chegou e falou: pastor, eu queria trabalhar para o Senhor mais. Queria trabalhar mais para Deus, só que eu não sei onde trabalhar. E lá na igreja, né, uma das coisas que nós lideramos é a liturgia, que é o culto mesmo. Né? A gente desenha o culto inteiro, leitura bíblica, os cânticos, e nós tem esse aplicativo aí que vocês usam, né? E nós não utilizamos ainda porque a gente usa o PowerPoint. A gente monta de maneira manual. Por quê? Olha só. Essa moça fez: pastor, eu queria servir mais ao Senhor. Eu queria trabalhar, mas eu não sei o lugar para trabalhar. Aí eu falei: eu tenho lugar para você, minha irmã. Coloquei ela na liturgia para ela fazer alguma coisa. Minhas irmãs e meus irmãos, pense numa pessoa que parece que nasceu para trabalhar com aquilo. Ela em outra área não estava vingando em nada. Estava sem sentido, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. Aí a gente colocou a mesma pessoa num outro lugar, deslanchou. Então, às vezes, tem pessoa no lugar errado que tem potencial. Aí cabe à igreja analisar e remanejar as peças. Exatamente. Falar: olha, fulana, você é boa, mas eu acho que você é melhor aqui. E nada impede, eu sou assim, é meu jeito de trabalhar, posso estar errado. Eu sou muito tranquilo com mudança. Não deu certo, a gente para e muda. Não deu certo, a gente para e muda. Porque se ficar postergando é pior. Tem um negócio lá na igreja que está assim já. Fala: olha, não deu certo não, pô, não vingou, vamos parar com isso. Eu já falei: vamos parar com isso. Do rapazinho que a gente colocou, não deu certo, vai morrer por isso? Fala: irmão, vamos dar você vem para cá agora. Com cuidado, com amor, com cautela, tratando o irmão com bastante amor. Mas é levar a igreja que o número não é o mais importante, mas é importante. Que a igreja, num culto que tem 3 pessoas, é tão bom quanto o culto com 1000. A gente tem que levar a igreja a esse entendimento. Não podemos ter medo dos números, mas também não podemos amar os números. Você sabe o que foge quando o senhor falou amar os números? Porque pode vir a outra parte financeira, o interesse financeiro. Porque às vezes a igreja é cheia, mas poucos dizimam, viu? Eu conheço uma igreja que é menor bem pequenininho o templo. Que aqui você tem um terreno grandão, né? Lá é pequeno tudo, é terreno, é templo, pequenininho. Mas pensa um povo que dizima. Você pode entrar assim e falar: vixe, pastor aqui passa fome, viu? Pastor aqui mata cachorro a grito. Ele mora no assentamento, pastor. Tem carro, tem casa, ganha. Tem manutenção da igreja também. Exato. Só sabe quem está envolvido. Ele ganha no mínimo 8 salários mínimos lá. 8 salários. Faça a conta na cabeça aí.
de uma igreja que deve ter uns 15 membros. Imagine como esse povo é fiel no dízimo. Então, o número não é mais importante, mas é importante. Então, é levar a igreja à consciência que não podemos amar os números, mas também não podemos desprezar os números, porque os números dizem alguma coisa. Os números, seja na balança ou até na pressão arterial, eles dizem alguma coisa. Se a pressão deu 15, eu falei, epa, o número me disse alguma coisa. Então, número sempre vai falar alguma coisa, boa, ruim ou o que estagna. Aquilo que para também não é bom. Estou agora nesse período de perder peso. Perdi um monte, 23 quilos eu perdi. Só que agora para perder 1 quilo, pense numa luta, pense numa briga. Fala, meu Deus, é pedalando, é correndo, sabe, pulando. E quando eu vou na balança, eu perdi 1 quilo. Então, quando estagna, também fala alguma coisa. Então, os números, eles podem dizer coisas positivas, negativas ou a estagnação, que também é um problema. Né? Então, não podemos amar, mas também não podemos desprezar os números, que eles são importantes também. Amém? Amém. Alguém mais? Então, vamos finalizar, vamos encerrar. Agradecer ao pastor pela oportunidade. Te agradecer pela oportunidade, na verdade, agradecer a essa igreja maravilhosa. O pastor para orar, Nós é que está agradecemos. encerrando. Essa bênção que o Senhor nos trouxe. Vamos ficar de pé, irmão. Quando a gente terminar de orar, a gente já vai se mandando, né? Jamília vai viajar, né? Vai para Areia Branca. Irmãos, é bom que tudo que nós ouvimos, proveitosos, termos segurança, não é, das coisas que nós ouvimos, porque é uma coisa que eu falo para não haver muita facilidade em nossa vida cristã. Tem que se levar a sério. Tudo que nós ouvimos, a gente tem segurança disso, não é? Principalmente por aquele que Deus trouxe para nos trazer a palavra, o que a gente precisa, mas a gente tem que ter atenção, consciência de que deve ser aplicada no dia a dia da nossa vida. Porque nós estamos aqui, é o sistema que eu falo, pastor Neto. Abraão foi horizontal para chegar a Canaã, e nós é vertical para chegar na Nova Jerusalém. Então a gente tem que cada dia estar subindo um degrau, se aperfeiçoando, levando a sério as coisas e sabendo quem é que está falando, que palavra é essa que nós estamos falando, para a gente ficar seguros. Porque o medo hoje é isso, não é querendo trazer para nós que somos os melhores do que os outros, ou que estamos mais certos do que os outros, não. Nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade você está seguro. E digo, pastor Neto, essa igrejinha aqui, ela, enquanto eu estiver aqui na frente, ela vai ver a palavra de Deus. No dia que for, para não viver a palavra de Deus, Deus vai me tirar daqui. Enquanto eu estiver aqui, vai ser a palavra de Deus mais claramente. Estou pronto para lutar o que for necessário, junto com os irmãos. Porque é só assim que a gente sobe. Não é? Se a gente querer maquiar alguma coisa, vai ficar de fora. Na hora que Jesus vier, eu disse, olha, você não vai não. Não, a gente não quer isso, a gente quer subir. E só se sobe com a verdade, com simplicidade. Uma coisa, pastor Neto, eu nunca fiz questão por número. Eu quero ver a igreja superlotada, mas de pessoas conscientes. Ou ter a igreja menos número, mas consciente. Isso é o que a gente sempre sente, pensa, porque nós nos convertemos. Não estamos na igreja apenas por estar ou com algum interesse material pessoal. Jamais. Nós estamos aqui porque queremos viver com Deus eternamente, sabemos que existe esse amanhã. Amém? Então, o tema muito pertinente para os momentos de hoje, não é? Rafael chegou nesse coração aí, uma coisa boa, maravilhosa para a gente, que a gente precisa realmente ter essa segurança onde nós estamos, o que é a igreja, o que é viver, não é? E nós louvamos a Deus pelo pastor Neto, por ele sempre nos atender, não é? Não é a primeira vez, ele sempre está aqui, ele fez uma amizade com o Rafael e eu gostei, porque eu não conhecia ele, agora estou conhecendo, então agora ele não é só seu amigo mais, é meu também. Entendeu? Então, estamos juntos aí. Deus continue abençoando o senhor, a igreja que o senhor está lá junto com o pessoal. Dê um abraço, o pastor Nilton e a irmã Carla.
Carlinha foi minha irmã todo o tempo ali no Orlando Dantas, não é? E ainda mais morava vizinho a mim. É uma pessoa super maravilhosa, todos eles. E hoje posso dizer do pastor Neto também, porque passei a conhecer agora. Nós louvamos a Deus. Pai, nós te glorificamos, Senhor, pelo teu Espírito estar presente, porque nós só compreendemos e nos alimentamos quando o teu Espírito está presente. E em nome de Jesus Cristo, nós recebemos do Senhor através do teu servo, Deus, tudo aquilo que necessitávamos ouvir nesta noite, e para um crescimento espiritual e para uma segurança do lugar, ó Deus, que tu nos escolhestes para congregarmos, para nos unirmos, para nos prepararmos para essa eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que tudo aquilo que nós aqui nesta noite ouvimos, o nosso coração, ó Deus, possa estar transbordando, ó Deus, para que cada dia da nossa vida possamos pôr em prática, saber cumprir aquilo que é determinado pelo lugar santo da qual o Senhor edificou, onde o teu altar está, onde a tua palavra está e onde o teu povo está, Senhor. Abençoa grandemente cada um de nós, ó Deus, que nós possamos nos amar verdadeiramente pela tua santa palavra, ó Deus, e viver neste caminho, ó Deus, porque só esse caminho, como disse o teu servo salmista, que é a lâmpada para os nossos pés, é que nós podemos ter um encontro eterno com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, não só a nós aqui, como toda a tua igreja na face desta terra, pastor Neto, ali com os irmãos e as igrejas do Senhor, possam estarem firmes, seguras, ó Deus, até o fim, Senhor, até a volta de Jesus Cristo. Continue abençoando o ministério do teu servo, ó Deus, o ministério dos teus servos também, que aqui estão, ó Deus, que trabalham na tua obra, que o Senhor traga a cada um de nós a sabedoria, o entendimento e discernimento, para que nós não possamos fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Seja conosco, Deus, obrigado por este dia que estamos terminando de vencer. Abençoe, ó Deus, essa nova noite, que também seja essa noite de alegria e de paz na tua presença. Nos leva para casa, ó Deus, na tua santa paz. É em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos, te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Ao irmão Rafael também, Deus continue abençoando grandemente por esse ministério aí da juventude, né?